de hoje vamos falar sobre Biblioteca Maurício de Souza, o primeiro volume compilando as revistinhas da Mônica de 1970. Gente, que coisa linda esse volume, que material fantástico, né? A gente vai ter aqui a série compilando, né? A gente já tem aqui, inclusive, já está em pré-venda no momento que eu estou gravando esse programa, o volume 2, né? Já tem aqui o volume 2 que vai pegar 1971, volume 3, 1972, tá? E aqui a gente tem 8 edições de revistas da Turma da Mônica, tá tudo em ordem cronológica, da primeira, tá, até a última daquele ano, que foi publicado no ano de 1970. Eu não vi ainda o volume 2 dessa série, que é o que compila as edições de 1971, mas eu suspeito que vai ser maior do que essas 500 e tantas páginas, pouco mais de 510 páginas, aí 515 páginas mais ou menos, tá? Eu suspeito que vai ser maior, uma vez que vai pegar também, né, mais 4 edições ainda. Se eu não estiver enganado ainda nos meus cálculos, serão 12 edições no volume. E isso aqui tem gente que tá chamando de ônibus da Mônica, embora o termo oficial não seja esse, mas acaba que é um pouco, né, uma coisa assim, essa coletânea, tá? Vamos falar aqui alguns aspectos, porque eu, como todos vocês, né, li muitos quadrinhos da Turma da Mônica quando criança. E eu gosto muito, até hoje, de vez em quando eu compro alguma coisa, uma revistinha solta assim do Cebolinha, do Chico Bento e tal, mas colecionar realmente, assim, seguir a coleção, eu não faço isso hoje em dia, tá? Então, assim, tem alguns aspectos aqui que eu vou falar da minha impressão do quadrinho, que pode ser que estejam presentes nos quadrinhos atuais e eu não esteja muito ligado, porque não está na minha... maior das minhas especialidades falar de quadrinhos da Turma da Mônica atuais, tá? Mas eu vou comentar as minhas impressões a respeito desse material aqui. Primeiro que eu já disse, vou repetir aqui, vou frisar mais uma vez, é um dos trabalhos mais bonitos em termos de acabamento que eu tenho lido aí ultimamente. E olha que eu tenho comprado e recebido aqui das editoras materiais maravilhosos. Sabe, os encadernados da Panini, muita coisa muito linda, essas versões absolutas, os ônibus, muita coisa bonita, mesmo assim, né, acho que até pela cor, né, pelo jeito que o material foi produzido aqui, isso aqui destaca. É muito bonito, olha só, né, a capa dura de ótima gramatura, você vê que é uma capa dura bem resistente mesmo, tá? É um livro mais pesado, porque foi usado um papel aqui, couché de uma gramatura maior, então você vê que é um volume mais pesado, mas é um material, assim, espetacular para todo mundo que gosta de Turma da Mônica, e quem não gosta de Turma da Mônica, hein? É meio complicado, hein? Olha só, olha que bonito isso aqui é a guarda do quadrinho, você vê um capricho, uma beleza que é impossível não te envolver isso aqui. Só que acaba te envolvendo. Uma pergunta que eu vi várias pessoas fazendo foi a seguinte: Charles, esse volume ele só tem histórias da Mônica? Não. Ele tem aqui compiladas as revistas da Mônica. Então você vai ter histórias aqui do Astronauta, tem várias histórias do Piteco, tem várias histórias do Horácio, tem histórias da Turminha propriamente dita. Agora, o que é legal nisso aqui, né? Isso aqui é interessantíssimo, você ter a oportunidade de ver a evolução dos personagens, né? Como evolução no sentido de mudança, como esses personagens foram mudando ao longo das histórias. Primeira capa icônica do quadrinho nacional. Primeira revista, você via que eles tinham, na época, o rosto, né, era mais anguloso, né, e a gente vai ver isso nas primeiras histórias. Algumas tramas, logicamente, com aspectos que hoje já não funcionam tão bem assim. Por exemplo, nessa primeira história, Mônica é daltônica, história clássica da Turma da Mônica, nós temos aqui o Zé Luiz participando bastante ativamente do plano junto com o Cebolinha, né, dentre outros aqui. E a gente vê que o Zé Luiz, dentro das histórias da Turma da Mônica, ele é um pouco mais velho e tal, ele não tá tão envolvido assim nas tramas do Cebolinha, né, mas a gente vê aqui, então, exatamente esses aspectos que foram mudando com o tempo, tá? Existem aqui várias histórias, tá, em que aparecem algumas notas de rodapé. E essas notas, eu confesso que à medida que eu fui lendo, eu fui pensando, fui tentando compreender o sentido delas. Não que elas não sejam necessárias, mas ficou claro para mim que esse material ele não é só para adultos, não. Crianças com mais possibilidades, né, famílias com mais possibilidades, comprarão esse material certamente para suas crianças, darão de presente, de aniversário. E é um excelente presente, hein? Quer dar um presente de aniversário pro teu sobrinho, pra tua sobrinha. E aí as notas explicativas, elas são para explicar alguns pontos, né? Por exemplo, tem aqui a ideia
de que jogou uma pedra no outro, ou usar tem uma história aqui que tem uma corrida em que o personagem atira, né, um revólver lá pra marcar a partida, e eles explicam de maneira muito objetiva e muito leve, dizendo, olha, isso aqui não tem mais no gibi do Maurício. Tá? Então ficou essa explicação bastante objetiva, sempre muito cordata, muito respeitosa, e isso é uma coisa que eu sempre apreciei muito nos quadrinhos do Maurício, esse clima de infância sendo preservado, esse respeito sendo preservado. Histórias muito legais aqui, o amor da Rita, histórias com Jotalhão, várias histórias muito legais aqui. Eu não tenho muito o que dizer pra você, a não ser que são histórias sensacionais, divertidíssimas. Eu li devagar esse aqui, ao contrário de ler mais rápido, eu li mais lentamente, porque realmente são histórias muito legais, e aí você vai vendo algumas curiosidades, né? Como algumas histórias em que aparecem situações que depois ficando mais definidas, como o Coelho Caolho, por exemplo, que em determinada história não tem um número definido de filhos, de filhotes, e hoje a gente já sabe que ele tem 118 filhotes. O português, um pouco diferente do português mais coloquial usado hoje em dia, era particularmente um português mais bonito, na minha opinião. Acho que a coisa era melhor nessa época, como se falava, mas enfim. O Sansão, por exemplo, o Coelho Sansão ainda não se chamava Sansão. E uma coisa muito interessante que a gente vê nesse volume aqui, são algumas histórias, o Maurício sempre usou aspectos surreais nas histórias, né, uns aspectos assim mais viajadões e tal. Mas aqui a pegada tem algumas histórias que são muito loucas, assim. O Maurício, ele tinha essa ideia, esse miolo de ideias a respeito da Turma da Mônica razoavelmente claro na cabeça dele, mas parece que às vezes ele não tinha o menor problema assim de espirocar e fazer uma coisa completamente diferente, histórias com pegadas mais hippies ou misteriosas. E isso torna, por exemplo, uma história em que a Mônica fica pequenininha, tomou lá talvez uma pílulas PIN, né? Partículas PIN, ficou pequenininha, tal. Tem umas brincadeiras desse tipo. Algumas histórias mais dramáticas, inclusive, né? E algumas histórias, inclusive, que aparecem em situações menos realistas mesmo, como uma história em que a Mônica estica a língua do Cebolinha, ele estica muito, ou estica o braço, alguns elementos de desenhos animados, assim, mais malucos mesmo, né? Tem histórias aqui que tem algumas coisas mais malucas, mas em momento algum você perde aqui a diversão. É muito difícil pra mim fazer uma resenha, porque eu realmente, embora a minha memória afetiva com Turma da Mônica é muito forte, eu tenho um carinho imenso pela Turma da Mônica. Eu já contei isso outras vezes no canal, que eu comecei a ler quadrinhos de super-heróis, né? Eu entrei de vez assim, colecionar e ler quadrinhos de super-heróis, já mais velho, já com 16, 17 anos. Até uns 16 anos, a minha experiência com quadrinhos era a Turma da Mônica. Nem a Disney eu li também, mas não era nem tanto Disney, cara. Eu sou realmente apaixonado pela Turma da Mônica. Então, em termos de quadrinhos, a Turma da Mônica tem um lugar especial no meu coração, apesar de eu não ser um grande colecionador de Turma da Mônica. Claro que essa coleção em particular aqui eu vou fazer, com certeza, né? Até pela abundância de títulos fica difícil comprar tudo e ler tudo e tal. Tem tudo isso, né? Nós temos lá nossas limitações até de tempo, de leitura e coisa e tal. Mas esse material aqui eu faço questão de colecionar porque é um material lindíssimo, com as notas explicativas, né? E aí, uma das coisas que foi, assim, o ponto que eu mais me demorei para ler esse trabalho, você vê que o Piteco aqui, por exemplo, ele tá usando uma roupa de cor diferente, ó, né? E uma das coisas que eu mais curti aqui é a parte dos extras, né? Feito, dentre outras pessoas, pelo Sidney Guzman aqui, que faz um trabalho, Paulo Bach, perdão, e o Sidney Guzman, que vão fazendo um trabalho aqui de comentar edição por edição, e vão comentar uma série de aspectos, por exemplo, elementos que o Maurício usava na época, referências que estavam ligados a marcas, ou situações que estavam acontecendo naquele momento, citações a pessoas que eram personalidades ali em 1970. Por exemplo, há uma historinha aqui que tem uma citação ao futebol, lembrando que em 1970 nós ganhamos a tricampeonato mundial naquele jogo contra a Itália 4-2! Esse ano tem Copa. Eu fico animado, eu gosto muito de futebol. Aqui a gente vê essa citação ao futebol, sabe? Tem essas referências todas, com textos, com imagens, a gente vai vendo uma coisa que eu achei
sensacional de ver aqui nessa coleção é você perceber que quando aparece a revista da Turma da Mônica em 1970, na verdade o Maurício já estava há mais de 10 anos esmerando os personagens, esmerando as histórias, trabalhando, e o Maurício sempre reutilizou no melhor sentido do termo, reutilizou boas ideias, boas histórias. Ele sempre pegava histórias que tinham sido publicadas em tiras, reconfigurava, retrabalhava, recoloria, redesenhava, fazia alguma coisa diferente, mudava um personagem, alguma coisa assim, mas reaproveitava nas histórias. E a gente vê esses comentários, eles são muito, muito úteis para você perceber até as sacadinhas, os macetes na construção dos quadrinhos. Tem algumas histórias que elas são construídas, na verdade, com uma sequência de tiras que foram tiradas dos jornais, né? O Maurício pegava uma sequência de tiras que tinham sido publicadas, elas faziam sentido na sequência, né? Como uma construção de uma história que, na verdade, são várias histórias em uma mesma história, né? São várias piadinhas com a mesma temática, ou várias piadas com o mesmo personagem. Isso ficava possível de construir uma página dentro de uma revista em quadrinho, é um processo muito diferente. Eu acho que esse quadrinho, ele também, com os extras, você vai ganhando consciência da diferença que é você produzir um material para tira de jornal, né, que é uma coisa diária e que você vai produzir poucos quadros ali diariamente. Outra coisa é você produzir uma revista em quadrinho, é uma outra abordagem, uma outra técnica e tal, mas que o Maurício também usava quando possível, né? Uma coisa aproveitava na outra. E os comentários são comentários objetivos, são comentários muito informativos, muito gostosos de ler. Eu demorei bastante nesses comentários. Eu li o quadrinho inteiro, acho que em uns 2 dias, e gastei mais uns 2 dias só lendo os comentários, que eu realmente quis apreciar aqui o comentário muito lentamente, olhando os quadros. Você vai percebendo como que o Maurício foi redesenhando os personagens, com o tempo foi reconfigurando, foi tendo novas ideias, né? Até esse elemento histórico que foi preservado do quadrinho, que é muito legal. Por exemplo, nessa cena aqui, né, você vê a folhinha de São Paulo, aparece o Jotalhão, uma das primeiras vezes que ele aparece cor-de-rosa, né, por conta da propaganda lá do molho de tomate da Sica, que originalmente era um elefante rocheado, a lata. Você lembra disso? Eu não lembro não. Eu sou de 1984, não vi nada disso. Mas é muito legal você ver essas questões históricas. Tem as citações aqui a grandes animações para o cinema, para a televisão, né? Os extras são muito bem feitos, muito bem produzidos, informativos, divertidos. Galera, esse aqui material, eu não tenho muito o que dizer. Se você gosta de Turma da Mônica, você vai apaixonar com isso aqui. Eu apaixonei nesse material. É bonito, essa questão da história, de você ver, é uma coisa que eu curto, quem me acompanha sabe que eu gosto de ver essa coisa de desenvolvimento dos personagens, coisas que alteraram, desenvolvimento do traço. Você vê que, inclusive, algumas histórias, que vários elementos que a gente conhece até hoje na Turma da Mônica, eles já estavam sendo bem definidos. E aí que tá aquela história que me chamou a atenção, né? Você olha e fala, caramba, 1970... o Maurício de Souza Produções ali já tinham ideias bastante claras a respeito dos personagens, do design. Mudou muito pouco de lá pra cá. Pois é, mas acontece que, né, o Maurício estava malhando nesse metal aqui, ó. Alguns personagens aqui já estavam sendo produzidos há mais de 10 anos, então ele estava realmente trabalhando, afinando as piadas, as histórias, os personagens e tal. Então assim, é curioso, porque até desse ponto de vista, não me pareceu... Nunca me pareceu, mas ficou mais claro, confirmou assim que o sucesso que o Maurício de Souza fez, porque o Maurício de Souza é um gênio, tá? A gente sabe toda a história, trabalhou com várias outras pessoas, que ninguém faz nada sozinho, evidentemente, mas o Maurício de Souza, a gente fala muito de grandes nomes do quadrinho internacional. O Maurício de Souza foi alguém que com o seu estúdio conseguiu de uma forma extremamente consistente produzir quadrinhos de alta qualidade que educou gerações e gerações. Quem de vocês, pelo menos eu comigo, eu aprendi a ler lendo quadrinhos do Maurício de Souza, que vocês a mesma coisa. Quer dizer, educou gerações e gerações e gerações de leitores de forma informal, de maneira informal, né? E atrelou, olha que incrível isso. O Maurício de Souza, ele é um gênio, não só como quadrinista, um grande conhecedor dos quadrinhos, grande fã de quadrinhos desde sempre, mas o Maurício também, ele tem uma genialidade num ponto de vista empresarial mesmo. Ele é um empresário de muitíssimo sucesso, né? Conseguiu atrelar a marca dos personagens dele a outros produtos mais variados, que vai de pasta de dente a fralda e shampoo para criança e lancheira e parque temático. E ele conseguiu fazer isso sem nunca perder a consistência, o carisma, né? Continua trabalhando, produzindo coisas absolutamente interessantes, e depois veio Turma da Mônica Jovem,
e quadrinhos no exterior. É impressionante, é impressionante. Isso aqui é um material que eu considero um material fundamental do ponto de vista da paixão pelos quadrinhos. Quem gosta de quadrinho, gosta de Turma da Mônica, vai ler isso aqui, vai se divertir muito. E é um material histórico, é a oportunidade que a gente está tendo de ter esse material compilado nessas edições que estão lindas. Que edição linda, 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 linda. Eu li isso aqui, só me hypou mais para continuar comprando. Não é uma edição barata, mas acaba tendo muito valor agregado. Então, pô, né? É um tipo de quadrinho que você não reclama de pagar mais caro, não. Sinceramente falando, eu fiquei apaixonado por essa edição. Li com muito gosto, prazer, muita satisfação. E eu, sinceramente, me sinto até orgulhoso de ter a oportunidade de aqui no Brasil ter um gigante dos quadrinhos desse como o Maurício de Souza. Na minha opinião, ele tem que estar no nome ali, no meio dos caras. Stan Lee, Will Eisner, esses caras todos aí. O Maurício de Souza tá no meio também, porque, né, o Quino, esses caras estão tudo farinha do mesmo saco. Os caras bons, né? Como é que pode ter tanta criatividade assim? Incrível. Link tá na descrição pra você adquirir. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.